Fala galera do Sanaflix! Olha só, a aula de hoje é sobre fisiologia respiratória. É a nossa primeira aula do módulo de ventilação mecânica. Nessa aula, longe de querer esgotar a fisiologia respiratória, a gente vai abordar alguns conceitos básicos para você entender por que o paciente entra em insuficiência respiratória e entender como funciona a ventilação mecânica. Então vamos lá, vem comigo, ó. Nessa aula a gente vai abordar os caminhos que o oxigênio percorre no corpo, revisar um pouco da fisiologia pulmonar e identificar os principais métodos de controle da respiração. Primeiro, qual a composição do ar que entra no organismo? A concentração dos gases no ar ambiente. O ar ele é composto principalmente de nitrogênio, cerca de 78%, tá? 21% de oxigênio, que é o que interessa, é o que vai ajudar aí a nossa respiração celular. O nitrogênio ele é um gás inerte, que ele entra e sai, ele não penetra ali no sangue, tá? Então ele está ali mais para compor o ambiente, mas o mais importante para a fisiologia respiratória é o oxigênio, e ele corresponde a apenas 21% do ar inspirado. E os outros gases, todos eles, na soma, 1%, incluindo o CO2, tá? Então a pressão parcial de CO2 no ambiente é muito baixa. O importante aqui, ó, é que em situações patológicas eu posso aumentar o meu oxigênio até 100% para melhorar a oferta de oxigênio ao meu paciente. Claro, isso vai depender do dispositivo que eu estou usando. Então, na ventilação mecânica, eu consigo dar 100% de oxigênio, substituindo nitrogênio e outros gases por oxigênio puro. Mas algum dispositivo de concentração de oxigênio nas vias aéreas consegue atingir aí 30%, 50%, até beirando 100%, a depender do dispositivo que você usa, tá? É importante a gente entender, então, os componentes do sistema respiratório e como funciona a respiração. E a respiração, ela começa no sistema nervoso central. Então, a área do bulbo, que é o centro respiratório, é que controla a respiração normal. E a respiração ela é um fenômeno fisiológico e involuntário, tá? Então, você, quando está lá dormindo, você está respirando de maneira involuntária. Mas também eu posso disparar a minha musculatura respiratória de maneira voluntária, ó. Inspirei, expirei, tá? Então, tranquilamente, eu posso disparar a minha musculatura ventilatória de maneira voluntária, mas a respiração é um movimento involuntário. Então, sistema nervoso central, centro respiratório, deflagra um estímulo ali, ó, para os nervos periféricos, que vai fazer a contração da musculatura torácica, dos músculos da caixa torácica e do principal músculo da respiração, que é o diafragma. Então, o que o diafragma faz? Quando ele contrai, o diafragma é assim, ó, uma tendinha. Quando ele contrai, ele abaixa, tá? Aqui, ó, abaixou. Isso gera uma pressão negativa dentro do tórax, uma pressão negativa dentro das vias aéreas. E a pressão negativa, ela atrai o ar da pressão atmosférica, aqui, ó, o ar que está aqui fora, ele atrai o ar e o ar entra. Então, a nossa inspiração, ela é um movimento ativo através da negativação da pressão intratorácica que força o ar para dentro das vias aéreas. Por outro lado, a expiração ela é um movimento passivo. O pulmão ele é um órgão elástico, então quando ele é esticado na inspiração, depois que você para de contrair o diafragma, ele relaxa e aí o pulmão esvazia e o ar sai, tá? Então, inspiração ativa, expiração passiva. O próximo movimento, então, aqui, ó, o ar entra pelas vias aéreas superiores, nariz, depois vem aqui faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? Vias aéreas superiores, depois ele passa as vias aéreas inferiores, atinge os alvéolos que estão ali compondo o principal componente do parênquima pulmonar, o alvéolo. E por fim, ele passa do alvéolo para o sangue através da barreira hematocapilar, a barreira alvéolo-capilar, desculpe, e se liga à hemoglobina para poder ser transportado o oxigênio para todo o organismo, tá? Então essa última parte aqui, ó, o pulmão, na verdade, são dois órgãos, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, e ele é dividido em duas partes. Uma parte que faz a condução do ar, as vias condutivas. A gente tem aqui, ó, a traqueia, os brônquios principais e os bronquíolos, e a outra parte que é a parte que são os alvéolos, os sacos alveolares, que são responsáveis aqui pelas trocas gasosas, ok? Ó, então é no alvéolo que acontece o fenômeno que a gente chama de hematose. O que é hematose? É a troca de gases do alvéolo para o sangue. É aqui, ó,
onde o oxigênio sai da hemoglobina, desculpe, o CO2 sai do sangue para dentro do alvéolo e o oxigênio sai do alvéolo para o sangue para se conectar na hemoglobina, ok? Então, hematose são as trocas gasosas. Oxigênio sai do alvéolo para sangue para se conectar na hemoglobina e o CO2 ele sai do sangue para ir para o alvéolo. Então, o sangue chega aqui, ó, rico em CO2 e pobre em oxigênio pela artéria pulmonar, pelas arteríolas pulmonares. E ele sai aqui para as veias pulmonares, rico em oxigênio e pobre em CO2, beleza? Os conceitos importantes a respeito da ventilação pulmonar, um do conceito é o espaço morto. O que é isso? Existem áreas no pulmão que não participam das trocas gasosas. E essas áreas são a traqueia, os brônquios, os bronquíolos. Toda essa área aqui é chamada de espaço morto. E que é dividida em espaço morto anatômico, que é justamente essas áreas aqui, traqueia, brônquios e bronquíolos, do espaço morto fisiológico, que é o ar que chega a entrar no alvéolo, mas que não participa efetivamente das trocas gasosas. Bom, então espaço morto anatômico e espaço morto fisiológico. Outro conceito importante é o volume corrente. O que é o volume corrente? É o ar que entra e sai dos pulmões a cada ciclo respiratório. Então, estou respirando aqui, ó, o ar está entrando e saindo, e esse é o meu volume corrente. Ele é variável, ele varia aí a cada respiração. E o produto do volume corrente vezes a frequência respiratória é justamente o volume minuto, que é a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões em 1 minuto, tá? Então, volume corrente vezes frequência respiratória. Conceito importante aqui, ó, nem todo ar inspirado é trocado. Então, lembra do espaço morto lá, ok? Deve-se subtrair o espaço morto do ar inspirado para a gente ter o ar que efetivamente participa da troca gasosa. Muito bem. Isso gera um conceito de ventilação e perfusão. O que é isso? Existem áreas dos pulmões que elas são adequadamente ventiladas, mas elas não são adequadamente perfundidas. Isso gera um distúrbio de ventilação-perfusão. Existem áreas no pulmão que elas são adequadamente perfundidas, mas não são ventiladas. E isso também gera outro distúrbio de ventilação-perfusão que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? O que eu quero que vocês vejam aqui, ó, é o primeiro conceito de que a distribuição de fluxo sanguíneo e de vias aéreas no pulmão, então de fluxo, perfusão e de ventilação, ela não é uniforme, tá? Ela é maior nas bases, então as bases pulmonares bilateralmente, elas têm mais capilares e têm mais alvéolos, e, portanto, tanto a ventilação quanto a perfusão é maior na base pulmonar, ok? E ela é heterogênea e ela vai diminuindo à medida que eu vou subindo no pulmão. Mas qual é o problema? É que a ventilação, ela cai menos do que a perfusão. Olha só o gráfico aqui, ó. Fluxo sanguíneo, aqui é a base, aqui é o ápice. O fluxo sanguíneo ele vai caindo progressivamente à medida que eu vou subindo no pulmão. E a ventilação, ela também cai, só que ela cai menos do que o fluxo sanguíneo. Isso gera uma característica do distúrbio de ventilação-perfusão, em que na base eu tenho mais fluxo sanguíneo do que ventilação. Então, eu tenho um distúrbio de ventilação-perfusão que favorece a perfusão aqui, ó. E no ápice, então aqui a base, tá vendo? Já no ápice, eu tenho um favorecimento da ventilação em detrimento da perfusão. Então, por quê? Porque o fluxo sanguíneo cai mais intensamente do que a ventilação, tá? Vamos entender melhor esse conceito aqui, ó, de ventilação-perfusão, que são os conceitos de shunt, ou efeito shunt, e espaço morto. O que é shunt? É quando áreas do pulmão são adequadamente perfundidas, então veja o sangue desoxigenado passando aqui em azul. Entretanto, elas não são adequadamente ventiladas. E isso gera um fenômeno que é a hipoxemia. O que é hipoxemia? Baixo oxigênio no sangue. Então, se o sangue chega lá no alvéolo, mas esse alvéolo ele não é ventilado, esse sangue passa direto e volta para a circulação sistêmica desoxigenado. Então, vamos revisar aqui o caminho que o sangue percorre, ó. Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, chega lá desoxigenado. E aí chegou pelas arteríolas pulmonares, capilares pulmonares, chegou no alvéolo. No alvéolo, quando o sangue chegou lá, o alvéolo está fechado.
não houve troca gasosa nenhuma, voltou, desoxigenado, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, foi embora, tá? E foi para o organismo desoxigenado. Então esse é um grande mecanismo de hipoxemia. Shunt a gente chama quando ele há uma obstrução completa do alvéolo, tá? E efeito shunt quando essa obstrução ela é parcial e pode responder a aumento da oferta de oxigênio. Do outro lado aqui, ó, espaço morto. O que é espaço morto? É o contrário. É quando regiões do pulmão elas são adequadamente ventiladas, mas não tão perfundidas. Olha aqui, ó, não está passando sangue aqui, certo? O que vai acontecer aqui? Não vai gerar hipoxemia. Olha o sangue oxigenado aqui do lado de cá, ó. Tá vendo? Ele passa, ele chega no alvéolo, ele é adequadamente oxigenado e vai embora. E não há formação de sangue desoxigenado. Por outro lado, eu aumento muito as áreas do pulmão que não participam de troca gasosa. E isso pode gerar hipercapnia. O que é hipercapnia? O aumento da concentração de CO2 no sangue, porque justamente não há área de troca suficiente para eliminar esse CO2, tá bom? Então, shunt é quando prevalece a perfusão sobre a ventilação, áreas pouco ventiladas e muito perfundidas, e espaço morto é quando prevalece a ventilação sobre a perfusão, áreas adequadamente ventiladas, mas não são perfundidas. Gravou isso aí? Isso é muito importante para você entender aqui o conceito de insuficiência respiratória e das aulas de ventilação mecânica, tá? Isso gera no pulmão, ó, 3 grandes áreas. Esse aqui é o pulmão de West, e o West dividiu o pulmão em 3 grandes áreas aqui da fisiologia. Primeira área lá em cima, ó, é a zona 1. A zona 1 ela se caracteriza pela pressão alveolar ser maior do que a pressão arterial e maior do que a pressão venosa. Isso significa que existe um predomínio da ventilação sobre a perfusão, porque há algumas áreas que não chega nem a atingir sangue, ok? Então, predomínio da ventilação, perfusão. Isso aqui é o que? Espaço morto, tá bom? Então, a zona 2 é quando a pressão arterial ela é maior do que a pressão alveolar, mas a pressão alveolar é maior do que a pressão venosa. Essas áreas são as que têm o melhor balanço entre ventilação e perfusão. E a terceira zona aqui, ó, é quando a pressão arterial é maior do que a pressão venosa, que é maior do que a pressão alveolar. Então aqui o fluxo sanguíneo ele corre solto, tranquilo. E o que acontece? Muita perfusão, mas é maior do que a pressão alveolar e aí tem pouca ventilação. Então aqui predomina o efeito shunt, ok? Então zona 1 predomina o espaço morto, zona 2 tem um equilíbrio aqui, zona 3 predomina o efeito shunt. Gravou? Pulmão de West para você não esquecer mais, tá? Vamos seguir aqui, ó. Outro conceito importante é o conceito de volumes pulmonares. O primeiro volume pulmonar você já conhece, é o volume corrente. O que é ele? O volume que entra e sai dos pulmões numa ventilação normal, no paciente que não está nem em inspiração forçada, nem na expiração forçada. O outro próximo volume aqui, ó, é o volume de reserva expiratório, tá? Esse volume é quando você está ali na respiração normal e você faz uma expiração forçada. Então aqui, ó, e depois, tá? Não precisa inspirar, só no volume corrente você faz uma expiração forçada. Você gastou o seu volume de reserva expiratório. Volume corrente no ser humano normal, 70 kg, gira em torno de 500 ml. Volume de reserva expiratória em torno de 1.100 ml. O outro volume corrente importante é o volume de reserva inspiratório. Esse é um pouco maior, ele se gira em torno de 3 litros, 3.000 ml. E é quando eu estou aqui no volume corrente, eu faço uma inspiração forçada. Certo? Esse é o volume de reserva inspiratório. E o volume residual é aquele volume que nem entra nem sai do pulmão. Ele fica lá para manter os pulmões abertos e evitar o colabamento alveolar, para impedir que a gente fique abrindo e fechando o alvéolo o tempo todo e justamente trabalhar a favor da inércia. Então eu tiro a inércia do alvéolo, deixo ele meio que aberto e eu só faço aumentar ou diminuir o tamanho alveolar. E o volume residual gira em torno aqui de 1.200 ml, tá? Conhecendo os volumes pulmonares, você vai conhecer agora as capacidades pulmonares, que nada mais é do que a soma desses volumes pulmonares. Então, ó, primeira capacidade pulmonar é a capacidade inspiratória, que é a soma do volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Como é que eu faço isso na prática? É o paciente que está respirando aqui, quando ele termina de expirar, ele faz uma inspiração forçada. Então aqui eu fui lá e gastei o meu volume de reserva inspiratório mais o volume corrente, tá? O outro
capacidade pulmonar importante é a capacidade vital. Essa aqui, ó, é a soma do volume de reserva inspiratório, do volume corrente, mais o volume de reserva expiratório. Então, é quando eu faço uma inspiração forçada, seguida de uma expiração forçada. Eu boto todo o ar que é mobilizável para dentro e para fora do pulmão, tá? Então, capacidade vital. Terceiro componente aqui, ó, é a CRF, capacidade residual funcional. Então, é o volume de reserva expiratório mais o volume residual. Então, é aquele volume que eu posso expirar a partir do volume corrente, mais o volume que está lá preso dentro dos pulmões. E, por fim, a soma disso aqui tudo é a capacidade pulmonar total, tá? Vamos ver isso aqui no exemplo da espirometria. Espirometria é um exame que avalia a prova de função pulmonar. Ela avalia a função pulmonar do seu paciente, tá? Então vamos ver aqui, ó. Amarelinho ali o volume corrente. O paciente começa aqui, ó, sobe, desce, volume corrente normal, tá vendo? Depois ele vai fazer ali uma expiração forçada. Ele gasta parte do volume residual funcional. Certo? Depois ele retoma o volume corrente normal. E o que é que ele faz aqui? Uma inspiração forçada, ó. Ele usa a capacidade, primeiro a CRF, tá vendo ali. Depois ele usa a capacidade inspiratória, fazendo uma inspiração forçada. E depois ele faz uma expiração forçada aqui, tá vendo? E usa então toda a capacidade vital. Inspiração forçada, seguida de expiração forçada. E depois ele volta aqui para o volume corrente normal. Só o exemplo aqui para a gente ver que a capacidade pulmonar total é todos os 4 volumes pulmonares. Aprendeu? Gravou? Não vai esquecer mais. Aí, ó, os volumes e as capacidades pulmonares, beleza? Uma questãozinha aqui, ó, para a gente quebrar, para você ver se você está ligado aqui na aula. Primeiro, qual o nome da condição na qual a ventilação está mais elevada patologicamente em relação à perfusão no parênquima pulmonar? Pensa aí, pensou? Exatamente, espaço morto. Pergunta fácil para você aí, tá? Outro conceito importante é a respeito da curva de dissociação da hemoglobina. Isso aqui diz respeito à afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então perceba o quanto isso é importante, porque é importante que a hemoglobina ela tenha alta afinidade pelo oxigênio quando ela chega aos pulmões, para poder captar o oxigênio do alvéolo, e que ela tenha baixa afinidade pelo oxigênio quando ela chega na periferia, para poder liberar o oxigênio ali para o sangue, para os tecidos, tá? Então, como que a hemoglobina estivesse morrendo de fome, ávida pelo oxigênio, apaixonada pelo oxigênio, chegou ali no pulmão, ela quer pegar o oxigênio de qualquer jeito. Já que quando ela chega na periferia, enjoou. Quer terminar o namoro, quer largar o oxigênio, está com nojo do oxigênio, tá? Então essa é uma propriedade da hemoglobina que facilita justamente ela captar o oxigênio no pulmão e eliminar o oxigênio na periferia. Isso é muito bom. E tem condições, por exemplo, que inclusive aumentam ou diminuem essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Olha o grande exemplo aqui, ó. Em situações de acidose e alto PCO2, isso diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Exemplo, justamente na circulação periférica. Qual é o grande objetivo do fluxo sanguíneo? Eliminar as toxinas, né, e levar nutrientes. E uma das toxinas é justamente o hidrogênio e o CO2, tá? Então, o hidrogênio e o CO2 é maior na periferia do que na circulação central. E por isso, na periferia, a hemoglobina ela tem baixa afinidade pelo oxigênio. Ela quer largar o oxigênio, está com nojo do oxigênio, tá? Outras situações, como por exemplo, a sepse, a infecção, que aumentam a temperatura. Então, temperatura elevada também diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Qual é o entendimento disso? Que em situações de estresse, de infecção, que eu tenho febre, eu sinalizo para o sistema fisiológico, sistema cardiovascular, sistema respiratório, que eu tenho que aumentar a liberação de oxigênio para a periferia. E isso justamente age reduzindo a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Uma outra substância é o 2,3-difosfoglicerato, que é justamente produzido nessas situações de estresse e que atua aumentando, na verdade, reduzindo a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio nessas situações de estresse. Então, aumento do 2,3-difosfoglicerato, aumento da PCO2, aumento da temperatura e aumento do hidrogênio, elas desviam a curva da dissociação da hemoglobina para a direita, além lá, para baixo aqui, ó, e reduzem a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio.
Por outro lado, redução desses valores desviam a curva da hemoglobina para a esquerda e aumentam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, beleza? Gravou aí, né? Então vamos nessa. Outro ponto importante, o controle respiratório. A gente já viu que o controle primário do sistema respiratório, ele acontece aqui no bulbo, tá? No tronco encefálico, e ele é sensível justamente a essas variações na PCO2 e no pH intralicórico, muito mais do que a variação de oxigênio. Por outro lado, a gente tem também um controle no centro carotídeo, que além de ser sensível a esse aumento da PCO2, ele é sensível à redução da PO2. Então, quando eu tenho hipoxemia, eu aumento o sistema respiratório e isso gera lá a taquipneia, a hiperpneia. Por outro lado, quando eu tenho aumento da PCO2, diminui o pH intralicórico, eu tenho acidose, né? Eu aumento o estímulo respiratório e aí eu tenho taquipneia e hiperpneia. Muito bem. Vamos conhecer então aqui alguns padrões respiratórios. A eupneia, que é o padrão normal, você já conhece, né? A respiração normal. Esse aqui é o suspiro, então o paciente está respirando aqui normal e de repente ele faz uma respiração mais intensa, usa lá a capacidade inspiratória. Isso é bom para prevenir a atelectasia, por exemplo, no pós-operatório. Terceira aqui, ó, é a apneuse, que é uma respiração de lesão central, que não é muito comum nos humanos, ok? Outro padrão aqui, ó, esse você conhece, padrão de Cheyne-Stokes, que é um padrão de respiração. O paciente começa com a respiração mais fisiológica, eupneica, vai aumentando progressivamente a amplitude, né, fazendo hiperpneia e taquipneia, seguido de redução dessa amplitude e apneia. Olha lá o gráfico lá, ó, tá vendo? Começa aqui, ó, hiperpneia, aumenta, depois diminui e faz apneia. E isso é cíclico. Aumenta, diminui, tá? O outro parâmetro que você também já conhece é o gasping, tá? É uma respiração que marca hipoxemia e hipóxia grave, quando o paciente está ali preparado a carga respiratória. E para quem nunca viu o gasp, é esse aqui, ó. Ficou ridícula a minha imitação, mas você gravou. É isso aí mesmo. Outra respiração aqui patológica é o cluster breathing. O que é o cluster? É o paciente que faz respiração rápida, seguida de apneia. Respiração rápida, seguida de apneia. Respiração rápida, seguida de apneia. O que é isso? Qual é a diferença dela para o Cheyne-Stokes? Então veja, Cheyne-Stokes eu falei que o cara vai aumentando, ó. Assim, ó. Cheyne-Stokes. Vou imitar o Cheyne-Stokes agora, ó. Depois a apneia. Pegou? Como é que é o cluster breathing? Depois a apneia, entendeu? Então o Cheyne-Stokes ele vai aumentando progressivamente, depois faz a apneia. O cluster breathing eu exibo períodos de hiperpneia e períodos de apneia, tá? Gravou? Ok. No fim aqui, ó, respiração atáxica. Respiração atáxica é maluquice. É respiração anárquica, pode ter qualquer coisa, tá bom? Esses padrões também marcam lesão do sistema nervoso central, lesão grave, tá bom? Pegou aí? Essa é a nossa aula de fisiologia respiratória. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.